Pronto, agora nós vamos trabalhar as gerações de direitos humanos, motores aquecidos, não é? Agora a gente vai trabalhar geração por geração. E o meu combinado com vocês é o seguinte: larguem caneta, larguem teclado, vamos entender o que cada geração nos propõe e depois eu prometo que eu coloco um esquema de cada uma das gerações para você não errar questão nenhuma de prova. Pode ser assim? Vamos começar com a teoria geracional clássica, jogando na tela só para você anotar um nome, proposta por Karel Vazak na década de 70. E o que Karel Vazak fez? Karel Vazak, lá na década de 70, alguns falam que foi em 77, outros falam que foi em 79, porque houve um estudo, né, um artigo publicado e também uma palestra. Então, os doutrinadores divergem quanto a experimentação disso e a participação ao mundo dessa teoria geracional. Mas fato é que Karel Vazak valeu-se da historicidade dos direitos humanos, uma característica que nós vamos estudar, né, no próximo bloco juntos, mas valeu-se da historicidade dos direitos humanos, daquela característica que nos traz que os direitos humanos são fruto das demandas sociais em cada momento histórico, em cada momento ao longo do tempo, e resolveu categorizá-los em gerações. Significa dizer que essas gerações não se interrelacionam, Elisa, elas não se complementam? De maneira nenhuma. Até porque outra característica dos direitos humanos é a interrelacionalidade, é essa complementariedade, essa interdependência. Então, a questão não é essa. A questão é, para efeitos didáticos, para que entendamos, para que possamos compreender como os direitos humanos evoluíram ao longo do tempo, quais foram os grandes gatilhos para que esses direitos humanos fossem aperfeiçoados e demandados do Estado, de particulares, a gente vai falar sobre isso, para que isso ficasse claro em um estudo, Karel Vazak os colocou em gerações, os delimitou em primeira, segunda e terceira gerações de direitos que nós vamos estudar atentamente aqui. O segundo ponto inicial sobre essa matéria é o seguinte: pode ser que você veja aí nas suas provas o termo dimensões ou o termo famílias, que em tese, em regra, significam a mesma coisa que gerações, mas as suas origens têm especificidades importantes. Por quê? Quando eu falo a palavra geração, não parece que é algo muito marcado, muito datado no tempo? Então eu falo, os meus pais são de outra geração. Então pode ser que eles não entendam determinada coisa, a gente precisa explicar. Não parece que é algo datado, que se abre e se fecha e pronto? Então esse termo gerações, que é o termo clássico, que é o termo correto, que vai ser utilizado nas suas provas em 90% das vezes, mas esse termo começa a ser problematizado, discutido pela doutrina, trazendo-se a sugestão pelo termo dimensões, que o termo dimensões traria maior fluidez, como se fosse um portal, né? Eu vou e volto, e os direitos humanos, eles são complementares. As gerações de direitos, elas se complementam, então não é nada estanque, são transformações sociais que vão acontecendo. Então a doutrina também propõe o termo dimensões. Há ainda aqueles que propõem, é menos usado, mas é um termo que existe, vocês precisam conhecer, o termo famílias, com base na terceira geração de direitos que nos traz ideais de solidariedade, de fraternidade, nós vamos estudar isso, tá? Então saibam que pode aparecer a terceira família de direitos humanos. Uai, que é isso? Elisa não falou isso na aula? Falei sim, são as gerações de direitos. Gerações, dimensões ou famílias. Guardou? Ótimo. Então larga tudo, vamos conversar sobre a primeira geração de direitos. Qual é o momento histórico? O momento histórico é a passagem do Estado absolutista para o Estado liberal. Então, lá no Estado absolutista, eu tinha o indivíduo como um objeto de direitos, né? Um sujeito apenas de obrigações. E aí o indivíduo com esse Estado liberal rompe com isso, com essa intervenção abusiva, né, sufocante do ente estatal, personificado na figura do rei, do soberano. E aí, lá no Estado liberal, o indivíduo fala, chega. Chega, Estado. Agora, quem deve ser capaz de alcançar as potencialidades sou eu, sem a sua interferência, sem o seu abuso, sem a sua intervenção. Agora, eu sou um sujeito de direitos. Então, na passagem do Estado absolutista para o Estado liberal, o indivíduo diz isso.
E o indivíduo dizendo isso, ele começa a buscar algumas liberdades para o seu exercício. As liberdades que chamamos de liberdades negativas. É o absenteísmo estatal, é o não fazer por parte do Estado, ok? E essas liberdades negativas, elas visam a consecução de uma igualdade formal, a igualdade de papel, no papel perante a lei, todos são iguais perante a lei, era tudo que o indivíduo queria naquele momento. Quando o indivíduo rompe com o Estado, ele fala, eu quero ser igual aos outros, eu quero ter as mesmas garantias que os outros perante a lei. Nesse primeiro momento, nós temos direitos civis e direitos políticos, direitos como vida, propriedade, os direitos de liberdade muito valorizados nesse momento. Então, vida, propriedade, liberdade, os direitos políticos, voto, nacionalidade, todos se fazendo valer com muita importância, porque naquele momento histórico, com base na historicidade dos direitos humanos, eram as demandas sociais apresentadas. Uma outra coisa que as provas costumam cobrar, não precisa anotar que eu vou escrever para vocês, uma outra coisa que as provas costumam cobrar são os documentos históricos que marcaram essa geração de direitos. E eu posso dizer que há 3 documentos que aparecem muito nas questões de primeira etapa. Esses documentos se baseiam nos berços dos direitos humanos, locais no mundo em que os direitos humanos foram muito discutidos na sua origem, porque eram locais que traziam um poder muito grande naquele momento e que a sua voz e que a sua vez fazia muito sentido. São eles: Inglaterra, Estados Unidos e França. Na Inglaterra, tivemos o Bill of Rights em 1689, mas desde lá, a verdade é que desde 1215, com a Magna Carta do rei João Sem Terra, que a gente estuda nas nossas aulas de história, né, no ensino médio, no ensino fundamental, desde lá, com a garantia do direito à propriedade, nós já temos um embrião dessa primeira geração de direitos. Mas, historicamente, vocês encaixem lá em 1689, com a Bill of Rights. Nos Estados Unidos, a Declaração do Bom Povo do Estado da Virgínia, essa Declaração de Direitos do Povo da Virgínia, em 1776, exerce esse papel. E na França, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. No Brasil, não foi diferente. 2 constituições eclodiram, trouxeram essa primeira geração de direitos, que foram a Constituição do Império, de 1824, e a Constituição da República, de 1891. Agora sim, jogando na tela, a gente pode anotar. Então, primeiro ponto, quais são as palavras que são chave aí para você conseguir fazer uma boa prova e identificar os questionamentos acerca dos direitos de primeira geração? Nós temos a passagem do Estado absolutista para o Estado liberal, com o protagonismo do indivíduo. Aqui as liberdades buscadas são as liberdades negativas, em busca da igualdade formal. Aí coloca igualdade perante a lei. Temos direitos civis e políticos, como os direitos de primeira geração. Anota aí: vida, liberdade, todas as liberdades, né? Pensamento, expressão, religião, opinião, voto, nacionalidade, propriedade, ok? Documentos. Bill of Rights, na Inglaterra. Declaração
do bom povo do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França. E no Brasil? Constituição de 1824 do Império e a Constituição de 1891 da República. Ok? Maravilha. Avançando, chegamos à segunda geração de direitos. E na segunda geração de direitos, pessoal, o que nós temos? O cenário é o início do século XX. Sim. Então, há uma série de transformações, teve o Estado Liberal, passa a Revolução Industrial, o fim, ao menos formal, né, da escravidão. A gente sabe que na prática não foi assim que funcionou, mas então houve uma série de mudanças no mundo que depois acabaram, né, trazendo, e depois eclodiu a Primeira Guerra Mundial no iniciozinho do século XX, que motivaram essa demanda pelos direitos de segunda geração. E quais são esses direitos de segunda geração? Na segunda geração, a necessidade era da consecução de uma igualdade material, substancial, real, de fato, na realidade. Eu não quero mais, claro que eu não desprezo a igualdade formal, todos são iguais perante a lei. Aquilo continua, claro, porque os direitos humanos não admitem retrocesso. A gente vem com eles, a gente traz as conquistas já alcançadas, ok. Mas agora é preciso ir além. Agora é necessário que se busque a consecução da igualdade material, a igualdade na realidade. Eu preciso me sentir, me ver igual ao meu semelhante. Os direitos de segunda geração, portanto, eles demandam do Estado as liberdades positivas, é o fazer estatal. O indivíduo que antes tinha dito para o Estado, fique inerte, não interfira, já interferiu demais lá no Estado absolutista, agora ele fala, oi Estado, tudo bom? Chama o Estado de volta, mas chama o Estado não como um interventor negativo, não como um opressor, chama o Estado como um Estado provedor, um Estado mão amiga, que proporcionará aos indivíduos a consecução desses direitos. São direitos econômicos, sociais e culturais. Direitos como trabalho, cultura, lazer, saúde, educação, segurança, tudo aquilo que o Estado tem que proporcionar aos indivíduos. Tudo bem? Além disso tudo, seguindo a lógica da primeira geração, documentos importantes que já apareceram em prova e que perfazem, traduzem muito bem essa ascensão dessa segunda geração. Primeiro, Constituição Mexicana. Essa Constituição Mexicana foi muito forte, inclusive nos direitos trabalhistas. A Constituição de Weimar, a Constituição Alemã e também o Tratado de Versalhes. No Brasil, a Constituição de 1934 foi a Constituição que trouxe esses direitos de segunda geração de uma forma mais marcante. Da mesma maneira que a gente fez no primeiro, nós vamos fazer agora na segunda geração de direitos. Na segunda geração, portanto, o que a gente tem? O momento histórico é o início do século XX, Primeira Guerra Mundial, não confundam com Segunda Guerra Mundial, que já dando esse spoiler também é da terceira geração, mas é a Primeira Guerra Mundial. As liberdades demandadas aqui são liberdades positivas. Então, aqui o Estado provedor, atuante, o Estado aqui, ele soma, ele é a mão amiga do indivíduo. Busca-se a consecução da igualdade material, substancial, de fato, na realidade. E os direitos
são direitos econômicos, sociais e culturais. Anota aí alguns direitos importantes: saúde, trabalho, lazer, educação, cultura, segurança pública, dentre outros. Documentos. Constituição mexicana, Constituição alemã, portuguesando aqui de Weimar, Tratado de Versalhes. No Brasil, Constituição de 1934. Tudo bem? Ótimo, avançando, terceira geração de direitos. E voltando aqui para mim. Na terceira geração de direitos acontece um boom, né? Por quê? Esse momento histórico, pessoal, da terceira geração de direitos, ele é fundamental para a nossa disciplina. A segunda parte dela, quando tratarmos sobre a internacionalização dos direitos humanos, os documentos no cenário internacional, tudo acontece a partir daí. Tá? Então, quando a gente trabalhar o ano dessa internacionalização, que eu já te conto que é 1945, daí em diante, acontece tudo aqui nas nossas aulas, na nossa disciplina. Agora, o que você precisa saber é que o ano marco do processo de internacionalização dos direitos humanos, o ano marco dessa terceira geração, é 1945. É o fim da Segunda Guerra Mundial, o verdadeiro divisor de águas para se pensar os direitos humanos. Por quê? Porque lá em 1945, com a barbárie da Segunda Guerra Mundial, com o mundo dilacerado, os estados não tiveram opção. Os estados precisaram se dar as mãos, não houve opção para eles para que pudessem avançar. Porque o estado de mazela era tão grande, de destruição era tão marcante, que se os estados não chegassem a um acordo, se eles não se organizassem, atenção a essa expressão, a esse nome, se eles não se organizassem, provavelmente o mundo não evoluiria, provavelmente nem estaríamos aqui para contar a história. Então, em 1945, vem a ONU, né? Surge a Organização das Nações Unidas, que também, como eu disse, será um tópico específico de bloco. Não se preocupem, agora é para vocês entenderem o contexto da terceira geração. 1945 é o ano, e a demanda face àquele cenário de destruição não era mais apenas uma igualdade formal, garantir no papel que eu sou igual ao outro perante a lei, ou eu me sentir igual ao meu semelhante no meu dia a dia, não. Agora precisava ir além, precisava-se ir além nesse pensamento. Eu precisava pensar, todos nós naquele momento, precisávamos pensar em direitos que pertencem a todos nós, independentemente de qualquer individualização. São os chamados direitos difusos, coletivos, transindividuais, direitos como meio ambiente, paz, autodeterminação dos povos, que alguns colocam na quarta geração também, a gente vai entrar nisso, mas já aparece aqui na terceira. Direitos do consumidor, tutela do patrimônio histórico, direitos que precisam ser garantidos, muito embora eles não atingem, claro, né? Mas quando a gente pensa neles, a gente não pensa na Elisa, no João, no José, não, a gente pensa na humanidade como um todo, porque os dois grandes pilares da terceira geração de direitos são a solidariedade e a fraternidade. Inclusive, esse espírito de fraternidade, ele vem consagrado no finalzinho do artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse documento tão caro a nós, tão importante, que também será o nosso objeto de estudo em bloco específico. Não se preocupem com isso. Estou contextualizando a vocês, tá?
Documentos importantes são muitos, mas eu destacaria a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sim, como um grande marco desse processo, como a grande tradução, a interpretação autorizada da Carta da ONU, para usar a expressão da professora Flávia Piovesan, eu traria a DUDH, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como um grande documento marco. E no Brasil, duas constituições. A Constituição de 1988, sim, que é um show, né, dessa nova garantia, desses direitos de terceira geração, mas não podemos nos esquecer da Constituição de 1946, que já atenta a esse momento, trouxe esses direitos também de uma maneira importante. Jogando na tela, vamos anotar: gerações de direitos humanos, terceira geração, momento histórico. Fim da Segunda Guerra Mundial. Ideais de fraternidade, o espírito de fraternidade, né? E solidariedade. Direitos difusos, coletivos, transindividuais, direitos em que eu não identifico a titularidade específica, ou pelo menos a titularidade de um grupo, ok? Mas não específica, são direitos que permeiam todos nós ou determinadas categorias. Aí vocês anotam. Meio ambiente, paz, tutela do patrimônio histórico, direitos do consumidor. São bons exemplos. Documentos. Só seguir a nossa lógica aqui dos outros slides. Documentos. Ressaltem a declaração, claro, a Carta da ONU sem dúvida, mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Não se preocupem com ela agora, porque a gente vai estudar a Declaração Universal de forma muito, muito, muito atenta. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos já traz, se já quiser anotar, o artigo 1º, no finalzinho dele, o espírito de fraternidade, tá? E no Brasil, Constituição de 1946 e, sem dúvida, a Constituição de 1988. Maravilha? Ótimo. Avançando, eu disse a vocês que a teoria geracional clássica trabalhava primeira, segunda e terceira gerações. E para guardar definitivamente, está lembrado dos cânones da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. Associem esses cânones à primeira, segunda e terceira geração. Primeira geração, direitos de liberdade, o indivíduo livre do Estado. Segunda geração, direitos de igualdade, a igualdade material, a igualdade de verdade, o indivíduo querendo que o Estado seja provedor para que todos possam sentir essa igualdade. E a terceira geração é a geração que consagra a fraternidade. Fica fácil da gente guardar assim, né? Mas superada essa questão das 3 gerações, vem a doutrina e diz: espera lá, já que os direitos humanos são direitos históricos, essa doutrina posterior, né, a Karel-Vazak, já que eles são direitos históricos, é interessante que nós tenhamos novas gerações, e inexauríveis, né, porque os direitos humanos eles sempre vão surgir, direitos novos, a depender das demandas sociais, a cada momento ao longo da linha do tempo. Já que eles são direitos assim, é necessário que nós tenhamos novas gerações para pensá-los. Parte da doutrina fala assim, a outra parte fala não, bobagem. As 3 gerações pensadas por Karel-Vazak já enquadram, né, com as devidas adaptações, esses novos direitos que forem demandados, que forem surgindo. A quem assiste razão? As 2 doutrinas. São formas diferentes de se enxergar a mesma coisa, mas eu já trago a vocês que o STF já reconheceu a existência de uma 4ª geração de direitos na ocasião da discussão sobre a biossegurança.
que nos diz nesse sentido, então, a quarta geração de direitos? E aqui a gente vai ser mais dinâmico, porque toda essa explicação detida com a anotação posterior no quadro tem a ver com essa teoria geracional clássica. A partir daqui, como é uma construção doutrinária, e alguns pensam assim, outros não, a gente vai anotando junto e eu vou trazendo para vocês, tá? Na quarta geração de direitos, a ideia é muito parecida com a primeira geração. Na quarta geração de direitos, nós temos uma preocupação muito grande com a autonomia privada. Mas ela vai além. É o indivíduo dizendo para o Estado não interfira, Estado não haja, Estado não faça, mas ele também fala isso para o indivíduo. O indivíduo falando para outro indivíduo, para outro particular, não interfira. Então, aqui o indivíduo busca a sua autonomia privada em face do Estado, mas também em relação a outros particulares, tá? Além da autonomia privada, nós temos globalização e modernidade como conceitos importantes. Então, globalização modernidade, de modo que direitos como, por exemplo, direitos de informática, o acesso à internet, já foram categorizados pela ONU, inclusive, como direitos de quarta geração. Direitos como bioética, biossegurança, direito à genética, o direito, olha que direito interessante, o direito à diferença, o direito de ser quem se é, com base nessa autonomia privada, nessa autonomia da vontade, todos esses direitos de quarta geração, tá? Aqui, como eu disse, a gente não vai trabalhar documento histórico, Constituição, até porque a Constituição de 88 é a nossa Constituição última, atual, então nós não temos outras para avaliar. Mas todo o ordenamento jurídico e as decisões dos tribunais vêm se baseando em novos direitos, na cidadania, em novas perspectivas. Quarta geração de direitos, portanto, guardem autonomia privada, modernidade e globalização. Na tela, a quinta geração de direitos, muito preocupada com dois pilares: paz universal e a segurança internacional. Aí você vai me dizer, Elisa, eu estou prestando super atenção aqui na sua aula e você já citou o direito à paz na terceira geração. É verdade. Mas vocês se lembram que eu disse que essa é a teoria geracional clássica, primeira, segunda e terceira gerações? De modo que para Karel Vazak já esgotaríamos ali? Alguns novos doutrinadores, e quem traz a paz universal aqui é o professor Paulo Bonavides, para a quinta geração, entendem que esses direitos precisam ser pensados de outras maneiras. Então, muito simples. Você entenda que na teoria geracional clássica, a paz está na terceira geração. E já para novos doutrinadores, para novas ideias, como, por exemplo, para Paulo Bonavides, essa paz universal está na quinta geração. É interessante vocês prestarem atenção à quinta geração, principalmente por conta, né, do recente, tristíssimo conceito, Rússia-Ucrânia, toda essa questão de segurança universal que vem sendo repensada. Por fim, a sexta geração. E a sexta geração traz uma preocupação muito importante com o direito de acesso à água potável. Nossa, Elisa, uma geração inteira para a gente pensar sobre o direito de acesso à água potável, estima-se que quase 3 bilhões, eu não disse mil, eu disse bilhões de pessoas não tenham acesso deliberado à água potável no mundo. Então, essa sexta geração vem com esse direito de acesso à água potável e mais um. Olha que interessante, o direito à felicidade. Alguns doutrinadores já o estão colocando na sexta geração. Penso ser suficiente para as questões como as que vamos enfrentar. Como eu disse, existem outros doutrinadores falando em sétima, oitava, em nona, mas eu acho que por aqui a gente já consegue navegar bem pelas questões que forem propostas, tá?